Olá, sejam bem-vindos a mais um Check Inside. Eu sou a Aline, da equipe de marketing da Check. Hoje a gente vai falar novamente com o Victor, que é do nosso time de CS. A gente vai falar sobre IA, golpes, né? E como as pessoas podem se proteger. Mas antes disso, Victor, se apresenta aí para quem ainda não te conhece. Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Victor Oliveira, faço parte aqui da equipe de CS e recebi o convite aí dessa vez da Aline para falar um pouquinho sobre IA, também abordar ali um pouquinho sobre engenharia social e como que tudo isso acaba sendo utilizado em conjunto. Isso, a gente, né, tá sendo bombardeado há muito tempo sobre o uso da IA e tudo que ela pode nos proporcionar. E hoje em dia ela está em basicamente tudo, né? Desde a educação, saúde, no nosso cotidiano. É difícil uma pessoa que não tenha tido contato com a IA, mas principalmente no âmbito do trabalho. E os criminosos acabam utilizando essas ferramentas para cometer os seus golpes, né? Da mesma forma em que as soluções de segurança usam a IA para se proteger, né? Os atacantes eles também usam a IA para criar golpes cada vez mais convincentes. E aí, falando um pouco sobre isso, sobre a engenharia social, o que muda quando os atacantes passam a usar a IA para cometer os seus crimes? Certo. Quando a gente pensa na IA, né, a IA generativa, a engenharia social ela ganha escala, velocidade e sofisticação, e acaba tornando mensagens fraudulentas algo meio que ali natural, coerente e difícil de distinguir das mensagens legítimas. A hiperpersonalização ela transforma ataques genéricos em abordagens individuais, baseadas ali em dados reais da vítima, aumentando drasticamente a taxa de sucesso. E além disso, a IA ela democratiza o cybercrime. E isso acaba permitindo que mais atacantes criem golpes complexos com pouco conhecimento técnico. Nesse cenário, sinais tradicionais de fraude, eles acabam perdendo a eficácia. E a defesa, ela passa a depender de pensamento crítico, a validação ativa e também, né, a cultura contínua de conscientização de segurança. São sempre pilares ali muito importantes da gente ter eles ali na ponta ali para já poder trabalhar. Sim, sim, claro. E falando, né, mais desses golpes, a gente está vendo muito uso de deepfake nas redes sociais, né? Esse ano a gente tem eleição, então é bom se atentar a isso. E aí, falando um pouco sobre esses golpes que utilizam deepfake na voz, no vídeo, até no texto, como eles funcionam de fato na prática para a gente entender um pouco melhor? Certo. Golpes de deepfake que utilizam IA para clonar voz, vídeo e texto, como você comentou, eles meio que se passam ali por pessoas reais e confiáveis, como gestores, diretores, fornecedores, né? Qualquer coisa que traga ali algo real. E isso acaba criando ali, né? Criam comunicações extremamente convenientes. A clonagem da voz, ela permite ligações ou áudios urgentes ou situações sigilosas, onde pede ali meio que uma situação de tipo, não conta isso pra ninguém, eu preciso disso aqui resolvido agora. São situações comuns, né, de serem vistos durante esses ataques. Já os deepfake de vídeo, eles exploram mais o impacto visual, e isso acaba sendo para reforçar a autoridade e reduzir os questionamentos. Já os deepfake de texto, eles reproduzem com precisão o estilo de escrita, o contexto corporativo, e acaba tornando ali e-mails e mensagens quase que indistinguíveis das legítimas. O principal risco, ele está na combinação de autorrealismo com a manipulação emocional, que acaba enfraquecendo os mecanismos naturais de desconfiança. E por isso a defesa acaba sendo que a defesa mais eficaz é adotar a validação ativa, que é sempre a confirmação, né, desses pedidos por canais alternativos ou canais de segurança, onde você tem certeza ali que é o contato daquela pessoa. E, claro, também a gente pensar ali em respeitar os processos internos, mesmo quando é uma comunicação que ela tem ali a cara de ser autêntica. É sempre importante a gente ter essa desconfiança, uma desconfiança segura, né? Assim, então a principal dica é desconfie. Desconfie de tudo. É sempre importante, né, a gente ressaltar sobre esses pontos, porque a desconfiança aqui não é algo contra alguma pessoa, contra um gestor, contra um colega de trabalho, e isso
é justamente na era que a gente está vivendo, né, com a utilização de IA para tudo, no caso para pessoas que trabalham com IA, para pessoas que utilizam para estudo, como você comentou, também é sempre importante a gente ver ali os 2 lados da moeda, porque tem pessoas que utilizam isso para fazer esses ataques, né. Então, acaba que essa desconfiança, ela não é algo contra aquela pessoa, é um processo de segurança, você está respeitando um processo de segurança para manter as suas informações seguras, as informações da empresa seguras, manter todas as informações na verdade, seguras, né. Sim, e uma coisa também que a gente observa, né, é que, por exemplo, eu não tenho contato direto com o diretor, né, e do nada ele me manda uma mensagem, ele me liga, enfim, um texto, uma mensagem de voz. E aí também é entender isso, né, pô, se um diretor não tem contato, não faz parte do meu escopo de trabalho, né, a minha hierarquia nem chega nele, ele, né, me ligou, me pediu isso. Então, também, além da desconfiança, é entender a organização da empresa, Entender a entender situação, né. isso, como as coisas funcionam também, porque isso também acaba protegendo as pessoas, né. Exatamente, exatamente. É entender a situação como um todo, né. Então, se é algum colega ali que trabalha com você ou se é o seu gestor, é sempre importante também manter essa desconfiança segura. Se é alguém que nem trabalha com você, alguém de uma área que não tem contato com a sua, ou como você comentou ali, sei lá, é algum do C-level que não tem contato com você e tá vindo ali, tem um contato com você, é algo estranho, é sempre importante ter essas desconfianças e buscar ali um canal seguro para confirmar, né, se aquela solicitação ela realmente é real ou se você não está aí sofrendo algum tipo de ataque. Tem sempre checar. E aí falando um pouco, né, desses ataques, porque eles são tão mais convincentes, né, no caso, do que os golpes tradicionais em que as pessoas já estão acostumadas a receber e até também a reportar. Perfeito. Bom, esses ataques eles se tornam muito mais convincentes porque a IA generativa, ela elimina os sinais tradicionais de fraude, né? Como, por exemplo, os erros de escrita, mensagens genéricas ou fora de contexto, que eram erros comuns quando a gente falava sobre phishing, né? Então sempre tinha ali algum erro de escrita, ou era alguma mensagem genérica, ou exatamente o ponto de ser meio que fora de contexto. E hoje, né, com a utilização, acaba se tornando uma comunicação mais fluida, mais natural e aparentemente legítima. Por isso a ideia de sempre a gente desconfiar. A personalização baseada em contexto, ela faz com que a mensagem se encaixe ali na rotina da vítima, mencionando projetos, cargos ou situações reais pelas quais a pessoa está passando. E isso acaba gerando a familiaridade e reduz aquele sinal de alerta de perigo, né? Então, isso aqui para mim está me parecendo muito familiar, eu vou acabar confiando e é meio que algo natural ali. E, além disso, né, o uso estratégico de gatilhos emocionais, como autoridade. Então, por exemplo, alguém de cargo superior vem pedindo para você isso, porque, né, pedindo para você fazer algo porque precisa daquilo para agora, ou urgência que segue mais ou menos a mesma linha, então precisa que você assine um documento em 5 minutos, ou que você faça a passagem de uma informação em 5 minutos. E um outro ponto também é o medo, né, que é utilizado dentro meio que de todo esse conjunto, então você fica ali talvez com medo de perder o seu emprego, algo nesse sentido, e podem abranger vários outros pontos, né, mas autoridade, urgência e medo são pontos ali que geralmente são abordados, né, com um desses 3 ou com os 3. E isso acaba sendo potencializado por deepfake, né, ou o deepfake de texto mesmo, mas pode também ser utilizado em deepfakes de voz e vídeo, e acaba de fato ali explorando a confiança, né, das pessoas e dessa forma, né, é sempre importante a gente lembrar sobre os processos ali, quando a gente fala da identificação, né. Então esses ataques eles acabam se adaptando continuamente ao comportamento humano, e acaba tendo ali meio que alguns pontos, porque não são falhas técnicas, né, não são falhas técnicas que Sim. acabam gerando esse risco, geralmente eles são falhas humanas, porque acaba pegando no emocional. Por isso que é sempre importante a gente estar esperto com todas essas situações. Sim, e aí falando um pouco, né, da sua experiência que lida, com isso, assim, quais são os ataques mais comuns que você tem visto envolvendo a IA, né, nos dias atuais? Certo. Atualmente, ataques de IA generativa se destacam pelo phishing altamente personalizado, que imita com precisão a linguagem e o contexto corporativo para enganar as vítimas. Também
cresce ali as fraudes com deepfake de voz, explorando a confiança em executivos ou parceiros para induzir ações urgentes. E os deepfake de texto, que eles acabam reproduzindo estilos reais de comunicação para solicitar acessos ou informações sensíveis. E também tem, né, a engenharia social multicanal, que acaba combinando e-mail, voz e vídeo ali, meio que tudo na mesma investida, e acaba aumentando a sensação de legitimidade e o impacto psicológico que todo esse ataque tem. Sim, e falando, né, sobre, esses golpes, principalmente o de voz, a gente tem visto bastante o golpe do falso gestor, né. Fala pra gente um pouco como que funciona, né, como que é o modus operandi, desses atacantes. Certo. O golpe do falso gestor, né, quando a gente pensa sobre essa parte, tem a ideia ali, né, do falso gestor com a voz clonada. Acaba utilizando áudios reais de executivos para criar uma voz altamente convincente por meio de alguma IA. O atacante entra em contato se passando pelo gestor e cria urgência e sigilo para pressionar a vítima a agir sem nenhum tipo de validação. Os pedidos geralmente envolvem ações críticas, como pagamentos, transferências ou envios de dados sensíveis, sempre em contextos plausíveis, né? O sucesso do golpe ele está na combinação do realismo técnico e da manipulação emocional, tornando essencial a gente sempre ter novamente a parte das validações por canais alternativos e respeito a processos internos. Então, mesmo que seja ali o seu gestor que está entrando em contato, pedindo algo, se você está suspeitando, e mesmo que não suspeite, é sempre importante a gente ter essa validação por algum outro canal oficial. Sim, e agora falando dos golpes mais comuns, né, que todo mundo recebe, e-mail, texto, SMS, você acredita que eles ficaram mais perigosos com o uso da IA? Bom, a resposta mais curta e rápida é sim, porque ataques por e-mail e texto, eles se tornam significativamente mais perigosos com a utilização da IA generativa, porque acaba justamente eliminando aqueles sinais tradicionais de fraude, como erros de escrita, as mensagens genéricas e construções artificiais. As comunicações passam a ser mais claras, coerentes e aparentemente legítimas, e acabam reduzindo ali aquele alerta inicial do usuário. Além disso, a IA ela permite um alto nível de personalização, incorporando nomes, cargos, projetos, situações reais, etc. O que faz com que a mensagem né, ela se encaixe ali na rotina da vítima e acaba aumentando a confiança, né, achando que realmente aquilo ali é algo real. E somando isso, a capacitação de escalar ataques mantendo qualidade e consistência, torna meio que ali as campanhas mais frequentes e persistentes. Diante de um cenário desse, a defesa, ela deve se avaliar não apenas a aparência da imagem, mas sim ter ali todo o contexto, né, então como tudo aquilo ali chegou até mim, se isso realmente devia estar vindo para mim, se é se isso faz parte do meu processo, né. Então é sempre importante a gente ter tudo isso em consideração, porque claro, a utilização de ela acaba deixando tudo isso muito mais perigoso, né, é muito fica muito mais crível, né, toda essa criação. Só para a gente, falar contextualizar mais um pouco e também já ir para o nosso encerramento, qual deve ser a reação imediata ao suspeitar que um golpe é IA, né? E é isso falando para os funcionários, como eles podem reportar e falar para as pessoas que aquilo aconteceu para que possa se proteger. Certo. Bom, ao suspeitar de um golpe, né, com a utilização de IA, o primeiro passo é interromper imediatamente qualquer tipo de ação. Então, evitar clique, evitar respostas, pagamentos, envios de informações e, em seguida, a solicitação ela deve ser validada por canais oficiais e confiáveis, nunca pelos contatos fornecidos dentro da própria mensagem e tratada como potencial fraude até qualquer tipo ali de confirmação. Por fim, é essencial a gente comunicar suspeitas aos canais internos de segurança, permitindo que a resposta ela seja rápida e uma proteção coletiva ali, né, contra esse ataque. Bom, falando um pouco agora sobre as empresas, né? Como elas podem se preparar e se proteger dessas ameaças que estão cada vez é, mais recorrentes? Certo. As empresas elas precisam reconhecer que a engenharia social com a utilização de IA vai muito além da tecnologia e representa um risco humano e organizacional. Isso exige investimento contínuo em conscientização, como treinamentos que abordem deepfake, hiperpersonalização e a manipulação emocional, capacitando os colaboradores a validar contextos e questionar pedidos fora do padrão.
Além disso, né, é fundamental também manter processos claros e inegociáveis, especialmente para solicitações financeiras ou acessos a sistemas e compartilhamento de dados, com fluxo de aprovação e validação por múltiplos canais. E, por fim, ali, né, o monitoramento constante, respostas rápidas e uma cultura de reporte fortalecem a defesa coletiva. Em um cenário onde os ataques eles estão cada vez mais convincentes, a resiliência ela vem da combinação entre pessoas bem treinadas, processos respeitados e uma cultura que prioriza a segurança acima da urgência. Você mencionou sobre pessoas, como a conscientização ela entra, né, nesse sentido, como ela ajuda as pessoas e também as organizações a se protegerem. Certo. A conscientização contínua, ela é essencial porque ataques de engenharia social com a utilização de IA evoluem rapidamente, se adaptam ao comportamento humano e ao contexto das empresas. Treinamentos recorrentes ajudam a transformar a segurança em hábito, desenvolvendo o pensamento crítico e reduzindo o receio de questionar ou validar pedidos fora do padrão. Nesse cenário, a conscientização ela cria uma defesa coletiva, fortalecendo a cultura de segurança e a resiliência organizacional diante de ataques que estão cada vez mais convincentes. Certo. Acho que é isso então, né, acho que a gente se atentar a o que a gente vê que nem tudo é real, as organizações também entenderem que agora mais do que nunca, a proteção e a conscientização é essencial para proteger, as equipes e como consequência os seus ativos. Mas acho que é isso, assim, Vitor, se você tiver mais alguma coisa para falar, alguma coisa para finalizar, fica à vontade. Não só agradecer aí mais uma vez o convite, né, deixando também só talvez aí uma última recomendação, foi algo que a gente comentou aí durante todo o vídeo, mas é importante a gente sempre lembrar de todos os processos e lembrar que desconfiar não é você ser uma pessoa ruim, não é você querer o mal para o seu colega de trabalho, é simplesmente um processo de segurança. Então é sempre importante a gente validar as informações, independente do que seja que a gente esteja recebendo ou de quem a gente esteja recebendo, é sempre importante a gente ter essa validação, né, esse processo de verificação e meio que levar isso para a vida. É isso, então, mais uma vez, obrigada, Victor, Agradeço. pela sua disponibilidade, pela sua paciência, enfim, pela sua explicação aí pra gente. E obrigada, até mais. E obrigada para você também que está assistindo a gente. Até a próxima.